Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês de forma muito bem detalhada, ponto a ponto, os equipamentos, ferramentas que os Estados Unidos e também os seus planos que devem ali serem utilizados contra alvos específicos no e do Irã em todo o Oriente Médio. Mas antes peço encarecidamente que se inscrevam no canal, ativem as notificações e deem um joinha para ganharmos ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E vocês estão vendo aqui a loja do Área Militar através do site umapenca.com/área militar. Aqui vocês encontram mais de 70 itens como camisetas, canecas, pôsteres, botões que vocês podem colocar na sua bolsa, mochila, para quem gosta aí de carregar os acessórios em suas mochilas, crianças, a molecada aí que ainda está estudando, está batalhando dia a dia nos seus estudos. Temos aqui diversas estampas com qualidade incrível, impressionante. Então, acessem umapenca.com/área militar e não perca os nossos produtos exclusivos da loja do Área Militar. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos de fato para o que interessa, para o que é importante e relevante estudarmos e ampliarmos o nosso conhecimento neste momento. Joe Biden prometeu contra-atacar, dar respostas no Oriente Médio após 3 soldados americanos morrerem por meio de um ataque de drone suicida contra uma base americana na Jordânia, e esse drone foi disparado por apoiadores e também por terroristas, grupos terroristas apoiados pelo Irã. No entanto, Biden não mencionou claramente, diretamente o Irã como o alvo desse possível contra-ataque que deve ocorrer muito em breve. Então, a morte dos 3 militares americanos lá na região da Jordânia ocorreu quando um drone suicida, muito provavelmente de fabricação persa, iraniana e também do tipo Shahed, atingiu a base da Torre 22, que está localizada na tríplice fronteira da Jordânia entre Síria e Iraque. E caso vocês queiram saber mais detalhes sobre esse ataque, eu fiz um vídeo exclusivo com detalhes, uma análise exclusiva sobre todo esse caso, o que gerou esse ataque, como foi esse ataque, onde e também as consequências disso no último vídeo de análise aqui no canal. Então, sem dúvida que esse ataque aéreo foi o mais letal contra as Forças Armadas dos Estados Unidos desde a guerra lá da Coreia, né? Onde houve ali uma luta travada entre as partes, principalmente o poderio militar da Aliança Americana contra o poderio militar da Aliança Soviética e da China, ou seja, os comunistas, lutando pela sua ideologia, tanto do lado chinês, soviético, quanto do lado também americano. Então esse ataque, ele mexeu de fato com os Estados Unidos. Inclusive o ex-presidente americano Donald Trump, ele disse em uma reportagem durante a sua campanha à presidência para 2024, para este ano, que o mundo está à beira de uma 3ª guerra mundial. E não foi só ele. A senadora republicana Lindsey Graham, ela exigiu uma resposta clara, letal e esmagadora contra o Irã. E também um general, uma figura de alto comando, aposentado e já reformado dos Estados Unidos, Wesley Clark, ele foi bem claro. Ele disse, abre aspas, retire as suas capacidades e ataque duramente contra a fonte, o Irã. Ou seja, ele solicitou em claro pedido de ataque contra o coração militar dos persas, exigindo que Joe Biden retire as suas capacidades e enfrente de fato nesse contra-ataque contra o Irã ou seus ativos. Então muitos pedem um ataque direto, mas eu coloco aqui, como ficaria o Oriente Médio caso os Estados Unidos de fato ataquem diretamente o Irã? É uma pergunta incômoda que também remete quais os métodos e quais as ferramentas e quais os locais que os Estados Unidos
poderiam atuar diretamente contra os persas e contra os terroristas, tá? Atualmente, os Estados Unidos têm em todo o Oriente Médio cerca de 45 mil militares estacionados ativos que estão sob coordenação do Comando Central Americano. De fato, está espalhado, esse ativo militar está espalhado por todo o Oriente Médio. Vou aqui destacar alguns, por exemplo, no Mediterrâneo Oriental, onde tem ali a embarcação, o porta-aviões do Eisenhower. Ele possui ali, ao todo, uma frota com militares somadas, tem mais ou menos 12.500 militares. Só na Jordânia há aproximadamente 3.500 militares, no Iraque 2.000, na Síria 900 ativos americanos, no Kuwait 10.000 americanos, no Bahrein em torno de 4.500, no Catar, aquele país extremamente pequenininho, tem 10.000 militares, e no Emirados Árabes Unidos também 5.000 militares, também uma nação extremamente pequena. Mas percebam, olha aqui para mim, percebam que Catar, Emirados Árabes Unidos, tem praticamente quase todo o efetivo de maior volume de todo o Oriente Médio. É claro que o Kuwait também possui, mas observe que o Catar e o Emirados possuem uma grande quantidade. E isso tem uma explicação. Quando observamos essa geografia da região da Península Arábica e também no Golfo Pérsico, onde tem o Irã, vocês estão vendo aí no mapa, tem Arábia Saudita, tem Omã, tem Emirados Árabes, Catar, percebam sobre esta geografia o estreito que se forma nessa região, que é o Estreito de Hormuz. É por onde passa o maior quantitativo do volume comercial do planeta, principalmente relacionado ao petróleo que vem dessas nações como Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Kuwait, Catar. Então é necessário aprofundar ainda mais a defesa nessa região, e foi o que os americanos fizeram, estacionando milhares de soldados nessa região, prontos para atuarem e intervirem diante iminente a qualquer bloqueio por parte do Irã de ativos navais, mercantes, petroleiros, entre outras hostilidades que o Irã poderia desencadear contra esses aliados na Arábia Saudita, esses aliados no mundo árabe em favor desse comércio, junto também com os Estados Unidos, tá? Então, esta é a capacidade que os americanos possuem hoje em tropas terrestres, navais e aéreas estacionadas lá na região do Oriente Médio, tá? E analisando mais a fundo, temos hoje 2 porta-aviões extremamente importantes na região do Oriente Médio. Temos o USS Gerald Ford e também temos o USS Dwight Eisenhower, como acabei de falar. Desses 2, o que mais possui ativos navais e ativos aéreos é, sem dúvida, a mais recente classe de porta-aviões americanos, o porta-aviões USS Gerald Ford, que tem uma grande capacidade, tem ali o seu motor que ele tem propulsão nuclear, tem uma catapulta eletromagnética com alta estabilidade e com alta rotatividade para lançar e para sustentar aeronaves ali na região, como o F-18, F-35, até mesmo eles estão ali compondo toda essa frota naval, o A-10 Thunderbolt, o E-2 Hawkeye, que fazem ali alerta aéreo antecipado, vigilância e também reconhecimento, e com mais ali de 5.000 militares marinheiros envolvidos em toda esta operação, que é decorrente do grupo de ataque do Gerald Ford. E do outro lado tem o SS Dwight Eisenhower com 60 aeronaves, entre elas o F-18. Então, e outros ativos também que fazem apoio a esses equipamentos americanos em todo o Oriente Médio. Então, observem que importância possui hoje
o Oriente Médio para a estabilidade de todo o planeta, tanto comercial quanto político, geopolítico e também bélico. No entanto, o mundo ele está aguardando uma possível retaliação dos americanos após sofrerem 3 mortes decorrentes de um ataque de drone. E os americanos precisam, de fato, mostrar a sua liderança. E quando a sua liderança ela é mostrada, é quando um ataque de retaliação ele é feito contra aquele indivíduo, instituição ou nação que emitiu ou coordenou todo esse ataque contra ativos americanos. Então muitos acham, segundo alguns analistas, que não seria sensato que os americanos corressem esse risco de serem o quê? Arrastados para um outro conflito prolongado no Oriente Médio, como ocorreu no Iraque e no Afeganistão, com mais de 20 anos de guerra e sem trégua. E seria o quê? Um resultado praticamente inevitável em levar o Irã, em levar Teherã para um confronto direto com os Estados Unidos. Mas se nada for feito, há um outro lado também. Se a administração Biden ficar inerte, também sofrerá um choque, principalmente agora que Joe Biden vem numa campanha eleitoral, provavelmente vai concorrer contra o Donald Trump. Então os militares estacionados no Oriente Médio também vão sofrer essa sensação de, além de impunidade, de estarem largados à própria sorte em todo o Oriente Médio e vão perder confiança na liderança dos Estados Unidos a nível presidencial e também dos seus próprios comandantes, que vão ficar quietos seguindo ordem direta do seu comando, seja central ou comando do Pentágono, em não atacar e também não contra-atacar. Isso, sem dúvida, jogaria o Irã para esse balaio de gato e encorajaria ainda mais o Irã de cometer outras atrocidades em toda a região, em bases americanas, e fomentaria ainda mais a guerra em Gaza, que já vem travando ali por meses, sem sinais também de arrefecimento. Então, caso contrário, se Biden, é o que todos esperam, se Biden der o sinal verde, todo efetivo naval no Oriente Médio e os mais de 6 aviões-tanques que hoje estão, tanques de reabastecimento aéreo, que já chegaram na região do Oriente Médio, passaram pela Europa, estão no Oriente Médio, devem ser empregados para ataques em diferentes níveis, tá? E isso pode surpreender o Irã ou surpreender aquelas nações que estão esperando uma resposta dos Estados Unidos, tá? Então eu vou colocar aqui alguns níveis, algumas formas de escalonada que os americanos vão desempenhar a partir desse momento nas próximas horas, que muito pode acontecer no Oriente Médio e de forma crescente a nível de importância. Por exemplo, os americanos poderiam intensificar ataques aéreos contra grupos armados que são apoiados pelo Irã, por exemplo, no Iraque e na Síria, como, por exemplo, um ataque de domingo foi reivindicado, por exemplo, pela resistência islâmica no Iraque, que inclui também que tem ligação com o Hezbollah do Iraque, uma das milícias mais poderosas e principalmente apoiada pelo Irã na região do Iraque, tá? E de acordo com Mark Dubowitz, ele é um diretor executivo da Fundação de Defesa das Democracias, ele disse que se os Estados Unidos desejarem realmente atacar o Irã, o regime do Irã em si, que não seja escalador, ou seja, que não cause um descontentamento e que leve a uma guerra regional, e que também poderia ser eficaz e dissuasor, ele iria cumprir exatamente o que eu acabei de dizer: atacar esses grupos apoiados pelo Irã, mas também atacar, matar os comandantes sêniores da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que estão posicionados em toda a região do Iraque e na Síria, apoiando esses redutos terroristas. E isso seria uma cartada interessante de Joe Biden, que afetaria o alto comando, tanto político quanto religioso, teocrático lá do Irã, na figura de Ali Khamenei, no Ayatollah Ali Khamenei. Sem dúvida seria uma boa jogada de Biden. Nesta vertente,
os Estados Unidos teriam uma tarefa bem complexa, mas não impossível, mas também possível de ser realizada de uma só vez. E eu vou citar aqui alguns exemplos de bases terroristas apoiadas pelo Irã, com base nas nações que esses grupos terroristas estão estacionados hoje, tá? Por exemplo, no Bahrein existe a Brigada Al-Ashtar, que realmente tem uma influência muito forte iraniana, não tem um tamanho estimado hoje em dia. No Iraque tem várias, vou destacar aqui 3, como o Hezbollah, que é um dos mais fortes, entre 20 a 30 mil militares ou paramilitares terroristas apoiados pelo Irã, Organização Badr e também a Organização Al-Raqqa, que é a de menor potencialidade na região. Já no Líbano, vocês já conhecem que é o Hezbollah, é o que tem mais efetivo e mais preparo, mais de 150 mil foguetes e mísseis em seus arsenais, segundo os últimos relatórios que tratam sobre esse assunto. Na região do território palestino, como todos já sabem, é o Hamas e a Jihad Islâmica. Na Síria tem vários também, só que em números reduzidos, que também lutam contra outros terroristas na região, como o EI. Tem a Brigada Fatimion, a Zainabion, tem Al-Hidá e Al-Bakir. E no Iêmen tem o movimento Houthis, que é apoiado, como todo mundo já sabe, pelos persas, tá? Então depois, diante disso, após atacarem essas bases, esses grupos terroristas lá na região do Iraque, da Síria, também posições no Líbano e também na Jordânia, que são grupos controlados pelo Irã, os formuladores de guerra nos Estados Unidos poderiam mirar nesse momento, após esse levante inicial, esses ataques iniciais, mirar em figuras e bases, instalações específicas dentro do Irã, tá? Isso seria o quê? Alvos de alto valor que se concentrariam especificamente no Irã. Então, Teherã tentou se distanciar um pouco desse ataque que ocorreu no domingo. O Irã já foi tirando toda a arquitetura planejada por eles, segundo os americanos, tá? Não estou aqui fazendo fazendo julgamentos, valores aqui com base no que eu não estou vendo, mas os relatórios que estão sendo apresentados pelos americanos, tá? Caso prove o contrário, vamos colocar aqui, mas segundo os relatórios mostram exatamente isso. Então o Irã já está tirando a sua nação desta reta, desse caminho que realmente foram eles os responsáveis por esse ataque. Inclusive o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanani, ele disse que o governo iraniano não deu ordens a grupos de resistência para desempenhar esse ataque suicida na base da Torre 22 na Jordânia, que matou 3 militares americanos. No entanto, Biden, ele foi bem claro em sua resposta, como já afirmamos aqui, ainda no domingo à noite, de que os grupos militantes radicais apoiados pelo Irã foram os responsáveis pelo ataque, implicando assim que Teherã como sendo o principal articulador, coordenador deste ataque, desta hostilidade contra os Estados Unidos. Então, se o envolvimento à distância do Irã for considerado uma justificação adequada para uma ação militar, seja por ataque aéreo, naval, americano, os Estados Unidos poderão, sem dúvida alguma, prosseguir e ordenar ataques específicos contra ativos navais ou até mesmo terrestres, militares ou figuras ainda do alto escalão do Irã dentro do Irã. Aí estaremos o quê? Considerando uma grande possibilidade de uma aventura, uma guerra de alto valor e grandiosa na região do Golfo Pérsico. E vale lembrar aqui que o Irã ele havia enviado alguns ativos navais para a região do Golfo de Aden e também para o Estreito de Hormuz, tá? Ao todo foram 4 esquadrões ali e também um navio de guerra em águas internacionais na região do Estreito de Hormuz que
começaram a atacar de forma inesperada alguns navios marítimos e também sequestrar alguns navios e liberar de forma muito rápida ali na região do Estreito de Hormuz, principalmente articulando com barcos rápidos, ligeiros do Irã. Então, nessa linha de ação, enviaria uma mensagem clara para Teherã. Então, desta forma, visar esses ativos navais iranianos com ataques e supressão, afundar esses navios que participam de outros tipos ali de interferência no fluxo marítimo na região do Oriente Médio, enviaria um sinal claro para os ayatollahs: não ataquem ativos americanos, senão vamos manter ataques contra vocês e, porventura, vamos também atacar ativos dentro do próprio território do Irã. Então, os Estados Unidos poderiam optar por atacar esses ativos e, se não houver uma resolução para isso, ou se Teherã realmente quiser encarar uma guerra contra os Estados Unidos poderão visar 10 bases aéreas do Irã em solo iraniano e também bases navais e instalações nucleares e armazéns de mísseis em todo o território. E isso seria uma conflagração de uma escalada das tensões na região do Golfo Pérsico, que poderia sim levar a uma guerra em toda a região. Ou seja, isso seria mais ou menos o que Donald Trump desempenhou em 2020 como retaliação ao drone de vigilância que foi derrubado pela defesa aérea iraniana em 2019, o que resultou na morte de Qassem Soleimani, um comandante da Força Quds que estava lá no Iraque, estava já planejando um outro ataque contra os Estados Unidos, e Donald Trump ordenou um ataque certeiro com o míssil Hellfire que tirou a vida de um comandante sênior de Teherã. Então Teherã ficaria no mato sem cachorro, não teria outra escolha a não ser ou ficar quieto, recolher suas armas ou encarar de vez e colocar a sorte ali na mesa ali de guerra e enfrentar os Estados Unidos. Então, esses ataques em série fora do Irã é um exemplo de dissuasão que funciona, convencendo um adversário como o Irã a não prolongar os seus ataques ou os seus planos e prosseguir com os seus planos contra os Estados Unidos, tá? No entanto, se Biden se limitar somente a ataques contra esses grupos terroristas apoiados pelo Irã, sem dúvida que vai dar um sinal claro de um entendimento para o Irã de que está fraco, os Estados Unidos simplesmente não quer alimentar um conflito, está com medo de alguma coisa, ou está pensando em sustentar a guerra na Ucrânia, e vai mandar um sinal fraco para o Irã, que vai continuar seus ataques e fomentará os grupos terroristas na região. Então, Biden precisa de qualquer forma retaliar, precisa de qualquer forma contra-atacar. As partes do processo mais complexo, seria atacar ativos navais e terrestres do Irã. Caso isso não cesse essas hostilidades e o Irã não perceba que isso é o fim da linha para eles, os americanos iriam atacar todas as bases possíveis de mísseis antiaéreos e também nucleares do Irã em solo iraniano. Ao mesmo tempo, após essa série de ataques específicos, se os Estados Unidos realmente desempenharem, os Estados Unidos precisariam dobrar sua atenção sobre o Estreito de Hormuz, onde o Irã controla ali praticamente a passagem, que é uma das principais vias de petróleo de toda a região. Talvez, um dos motivos de nações árabes e ricas em petróleo ali da região, onde os Estados Unidos possuem muitas bases e muitos militares, solicitarem cautela neste momento. No entanto, se o Irã, mesmo sofrendo um ataque não total em seu território, mas sofrendo ali ataques navais, comandantes sêniores sendo mortos pelos Estados Unidos, resolverem desafiar os Estados Unidos e todo o mundo árabe atacando ativos na região do Estreito de Hormuz, que impeça a estabilidade do mercado internacional, do fluxo do petróleo na região, aí vamos ter
uma escalada generalizada em toda a região. Aí entrarão Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Catar, neste fluxo de processo de conflito específico para um processo de um conflito generalizado na região do Golfo Pérsico, que poderá também explodir para todo o Oriente Médio e assim o preço dos combustíveis em todo o mundo dispararem e poderemos estar o quê? Dentro de uma crise global e de guerra no Oriente Médio e econômica em todo o mundo. Então, era esta análise que eu queria trazer para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativarem as notificações e, se possível, der um joinha e também compartilhar o vídeo para que o canal ganhe ainda mais engajamento e relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.